Para mim é um prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista. A questão do ciberpajé é um título que eu me outorguei. Na verdade, eu passei por todos os crivos da academia, do estudo na universidade, dentro do esquema que a universidade se propõe. Eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado. E esses títulos são títulos outorgados por outrem. Eu tive que passar pelo crivo de pessoas para que elas me dessem esse aval para que eu carregasse esses títulos. E o ciberpajé não, o ciberpajé é um título que eu me outorguei. Mas como você se outorga um título? Na verdade, a minha transmutação em ciberpajé foi um processo gradativo e ele aconteceu há 3 anos atrás, no dia do meu aniversário, de 40 anos de idade. Foi quando, 10 dias antes, eu comecei a fazer uma reavaliação da minha vida, comecei a pensar nas coisas que tinham mais importância para a minha vida até aquele momento, até a data dos meus 40 anos de idade. E eu escrevi 10 chaves a partir de meditação durante os 10 dias que antecediam o meu aniversário. Cada dia eu desenhava e escrevia uma chave que ela tinha uma simbologia para mim daquilo que eu queria dar continuidade na minha vida após os 40 anos de idade. E entre as muitas coisas que eu percebi, o que mais me interessava, o que mais tinha me feito crescer enquanto ser humano, na minha modesta opinião, foi a questão de eu ser um criador de universos ficcionais, um criador de fantasias e de outros universos. E quando você cria um universo, você tem que criar os personagens que habitam esse universo. E ao criar esses personagens, você se torna um pouco mais humano, porque você tem que entender a complexidade das diferenças. Então, o meu universo ficcional, que tem a relação com a minha transmutação em ciberpajé, que é o universo ficcional da Aurora Pós-Humana, tem alguns trabalhos, como por exemplo o Biociberdrama Saga, que é um álbum em quadrinhos, que eu criei mais de 100 personagens para ele. E eu percebi que ao criar esses personagens e ao criar mundos, então, eu me torno um ser humano melhor. E quem é o pajé? Quem é o xamã na cosmogonia da tribo? O pajé, ele é aquele cara que faz o contato entre um outro mundo, a cosmogonia que está além, e o mundo da realidade ordinária. E ele, na tribo, ele ajuda a curar as pessoas através de rituais. E eu percebi que eu, enquanto pajé de mim mesmo, eu faço meio que isso. Quer dizer, quando eu crio um mundo, eu trago esse mundo para a minha realidade de certa forma, e ao trazer esse mundo para a minha realidade, eu modifico a minha realidade. Então eu sou um criador de mundos que me conecto com esses mundos e transmuto a minha realidade a partir desses mundos. Por isso que eu sou um pajé. Mas aí o pajé que eu sou é um pajé de mim mesmo, é para mim mesmo. E o ciber por quê? Porque o ciber vem aí da cibernética, que é a ciência que estuda a relação de conexão, de interatividade, de comunicação entre os seres vivos e as máquinas, os seres vivos e os seres vivos também. E hoje, quer dizer, a minha criação de universo, ela permeia, e a sua difusão, claro, ela permeia os novos meios digitais maquínicos. Através deles eu comunico com o mundo esses universos que eu desenvolvo. Por isso, ciberpajé. É bom esclarecer que a minha posição e a minha outorga como ciberpajé não tem nada a ver com um guru. Eu não sou guru de ninguém, eu não estou criando seita, eu não quero ser cultuado por ninguém. A cura que eu busco como ciberpajé é a minha cura enquanto ser humano. E o que é essa cura? É buscar a integralidade, é buscar ser eu mesmo, buscar traduzir para mim, para minha experiência enquanto ser humano, aquilo que eu acredito que eu sou, e não viver em função do que as outras pessoas esperam de mim, que a maior parte da humanidade vive em função do outro. O ciberpajé tem como objetivo ser ele mesmo, ser aquilo que ele acredita que ele é, e isso é uma tarefa árdua. Ciberpajé, como sua experiência com enteógenos tem influenciado no seu processo criativo? Eu já tinha experiências de consciência expandida, ampliada, antes do uso de enteógenos. Eu tinha algumas experiências durante o processo de criação, principalmente o desenho, em que eu transcendia, perdia a noção de tempo e me conectava com o agora, e às vezes tinha até algumas visões. Eu estudei durante muitos anos sobre os enteógenos para tentar entender o que era. Eu nunca me interessei por substância ilícita nenhuma, por droga, né, que o pessoal chama de droga nenhuma, mas os enteógenos, essas plantas de poder que são usadas ancestralmente,
para a expansão da consciência, eles me interessaram. E quando eu tive a primeira experiência, ela foi muito impactante para mim. Eu revi a minha condição como ser humano, eu revi meus valores, eu entendi a importância de estar centrado no agora. E depois disso, a minha primeira experiência foi com a ayahuasca, eu passei a ter algumas experiências com o psilocybin cubensis, com o cogumelo, que tem a substância que é a psilocibina. E essas experiências elas têm sido muito importantes para mim, para manter essa concepção contínua de que eu devo estar integrado com o agora, e eu devo estar integrado com a natureza e o cosmos, e que o meu equilíbrio interior, a minha cura enquanto ser, ela vem desse contato íntimo com o cosmos e com a natureza, essa dimensão profunda de que eu sou uma entidade natural, que na verdade eu estou conectado com todas as coisas e com todos os seres, e isso tem frutificado na minha criação artística. Então toda a minha criação artística, a partir dessas experiências, ela tem buscado inspiração nessas visões transcendentes que as experiências têm me proporcionado. E, na verdade, eu cito de novo que eu já tinha esse tipo de experiência, e o que os enteógenos fizeram foram reforçar algo que já fazia parte do meu processo artístico, essa discussão profunda da reconexão com os aspectos astrais e cósmicos, que eu diria que é a parte mais forte e a minha mensagem mais direta no trabalho artístico nas múltiplas mídias, na transmídia. E aconteceu uma coisa interessante também com os enteógenos, que eu digo que eu também tive coragem de assumir o meu lado como performer. Eu trouxe o meu corpo, a minha experiência enquanto ser, e a minha transmutação em Cyber Pajé também foi reforçada por essas experiências transcendentes com o enteógeno. Essa coragem de me assumir enquanto esse ser em transformação, em mutação, e nessa busca cada vez mais selvagem e serena de ser. Ainda sobre essa questão, eu queria saber como isso tem sido recebido no meio acadêmico, em relação tanto à pesquisa quanto à criação artística. Tem algum tipo de resistência, preconceito? Apesar da discussão sobre os enteógenos, ela existia academicamente desde a década de 60, após a proibição nos Estados Unidos do uso do LSD, que não era um enteógeno, era uma substância sintetizada que simula os enteógenos, o mundo inteiro começou a enquadrar essa substância de expansão da consciência na mesma categoria das drogas, que viciam, que causam dependência, e o estudo dessa substância se tornou algo muito complicado no seio da academia, muito difícil. É muito difícil você tocar nesses assuntos, porque existe um preconceito grande em relação a essas plantas e ao que elas causam. Esse preconceito ele diz em primeira instância que o que essas plantas elas fazem nada mais é do que criar uma distorção na nossa consciência, na nossa percepção. Então, na verdade, você não está expandindo a consciência, você estaria simplesmente distorcendo a sua percepção do mundo. E esse preconceito está arraigado. Esses preconceitos são muito complicados de você conseguir quebrá-los. Mas eu sou, nas minhas pesquisas, na minha atitude como artista, como ser, como professor, como acadêmico, eu sou um ruído. Eu me proponho a pesquisar, investigar, criar dentro desses espectros considerados proibidos. Obviamente isso surte resultados complexos. Então, no meio da pesquisa acadêmica, eu tenho enfrentado dificuldades em relação a essa pesquisa. Então, e como que eu tenho reagido a isso? Eu tenho tentado, dentro das instâncias acadêmicas, conseguir a manutenção dessa pesquisa, o que não é fácil. Então, a partir de comitês de ética, mas a minha pesquisa individual como artista, que ela não está arraigada diretamente à universidade. Então, ninguém pode me impedir de fazer uso dessas substâncias e criar. Isso aí é algo que é da minha instância de liberdade enquanto ser. Agora, quando eu vou para o âmbito acadêmico, eu tenho metodologias, eu tenho sistemas, e dentro da academia, obviamente eu sou alguém que está interessado em implodir esses sistemas, mas dentro daquele espectro acadêmico, eu ainda tenho que seguir certas regras. Mesmo que o meu objetivo seja implodir,
Eu tenho que seguir certas regras para conseguir armar a minha bomba e gerar a explosão. Porque o grande problema da academia é justamente essa hiperracionalização. E o que essas substâncias elas fazem com a gente, o que os enteógenos, essas plantas poderosas, esses fungos poderosos fazem, é voltarmos a refletir sobre a importância da subjetividade. A subjetividade ela tem se perdido nesse universo extremo da razão que é a academia. Todas as subjetividades, elas são meio que proibidas. E nós somos seres subjetivos. A nossa construção do mundo, a nossa visão do mundo, da sociedade, da existência, ela é construída através da subjetividade. E essas substâncias, elas promovem uma outra relação muito profunda com a subjetividade. Nós precisamos reatar o amor, o carinho à nossa subjetividade. E essas substâncias, o que elas podem amplificar é justamente esse tipo de reconexão. Então, vivo dificuldades do contexto da academia, mas tenho tentado, dentro das regras da academia, conseguir superá-las. O que eu tenho feito, na verdade, enquanto artista, é buscar, para mim, uma cura. Eu acho que o meu trabalho artístico, antes de servir para qualquer pessoa, ele sempre serviu para mim. Ele sempre serviu para me tornar alguém melhor. Eu acho que o meu trabalho com a arte é um trabalho de encarar a arte como cura para mim. E o que é cura para mim? É me tornar um ser humano integral. Isso que está na base das discussões, sempre esteve nas bases das discussões daquilo que eu trago no meu trabalho como quadrinista. Essa busca de ser integral, de ser completo. E de repente, no ano passado, eu completei 40 anos de idade, né? E é claro que quando a gente chega nessa época, a gente começa a repensar a vida. E eu parei para pensar muito sobre o que realmente nesses 40 anos de vida eu produzi de interessante, o que valeu a pena de verdade na minha vida e quais os valores que eu gostaria de levar, tá, para os anos que eu terei ainda de vida. E isso me fez refletir sobre qual o sentido para mim, se é uma coisa que eu considero tão importante, se a minha reflexão enquanto ser sempre foi me colocar enquanto artista, enquanto um criador, o que significava de verdade para mim ser um criador e de que forma ser um criador me modificou, né? Como que eu encarava essa criação? Por fazer uma análise minha, refletir sobre o que tinha de interessante em ser criador, né? E se realmente eu tinha melhorado pelo menos um pouquinho como ser humano por ser um criador. E eu percebi que uma das coisas fascinantes em ser um criador é justamente, enquanto um criador de universos, é a possibilidade de você se colocar, né, no lugar do outro. Eu nunca vi um criador de universos ficcionais promover a guerra. Nunca vi isso. Né? Porque um criador de universos ficcionais, ele tem que se colocar no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você aprende a ser um pouco mais tolerante com as diferenças, a ser um pouco mais adogmático, a aceitar o outro mais como ele é, com todas as suas idiosincrasias, os seus paradoxos, como nós temos, né? Então, eu aprendi a perceber que, inclusive, a única verdade que existe são os paradoxos, né? Diante disso aí. E eu percebi que o que eu faço, então, enquanto artista, é criar mundos que me ajudam a navegar na vida enquanto ser humano, a trafegar nessa vida enquanto ser humano, né? Quando eu crio uma história de quadrinhos, ela me modifica. Então, o meu universo ficcional modifica a minha realidade, a minha relação com a minha realidade trivial, né? A minha realidade cotidiana. Isso é claro para mim. Então, aí eu fui refletir, quem faz isso? Quem faz isso, né, na cultura é o xamã, é o pajé, é aquele que tem contato com outro mundo, que é o mundo cosmogônico, e através do contato daquele mundo e da interconexão entre aquele mundo e o mundo real aqui, né, ele consegue promover a cura nas pessoas que estão ali, né? Só que eu digo o seguinte, eu não sou um ciberpajé messiânico. Eu não quero ser seguido por ninguém, né? E o meu papel enquanto ciberpajé não é ter a pretensão de curar os outros. O meu papel enquanto ciberpajé é ter a pretensão de me curar. Talvez me curando eu consiga contaminar um pouco as pessoas que estão à minha volta, né? Porque o exemplo arrasta. Se eu conseguir me tornar um ser humano integral, que é a minha busca, né? Ser eu mesmo de verdade, a cada dia ser eu mesmo, então ser assim
ser um pós-doutor na universidade que se veste do jeito que ele acha que ele tem que se vestir, que traz toda a simbologia que ele acha que é interessante, isso faz parte desse processo de ser eu mesmo, né? Então, esse jeito de me vestir é porque eu adoro me vestir assim, eu gosto de aparecer, né? O cara que veste assim vai aparecer. Claro, você me perguntar, pô, por que você se veste assim? Né? Porque eu não sou tímido, eu quero aparecer. E isso aqui, num mundo que é muito visual, isso me trouxe um benefício violento. A partir do momento que eu comecei a me vestir, né, a trazer à tona esse tipo de perspectiva visual que está nos meus quadrinhos, no meu dia a dia, as pessoas passaram a olhar mais para mim, para o meu trabalho, né? Incrivelmente. E eu passei a gostar mais de mim também. Então, o Ciberpajé, a declaração do Ciberpajé é uma declaração para mim, né? Que a partir de certo momento, então, do meu aniversário de 40 anos, eu tenho algumas metas, algumas coisas que eu quero seguir, quer dizer, e essa é a minha busca. E para que isso acontecesse, foi assim, essa revisão começou, claro que alguns meses antes do meu aniversário, mas 10 dias antes eu criei uma espécie de metodologia, né? Como eu estou sendo entrevistado pela Daniela aqui, está fazendo uma entrevista muito interessante comigo, em que eu trato de muitas coisas entre elas, sobre ela me pergunta sobre, mas isso é uma forma de metodologia que você inventou, foi, né? Assim como eu me declarei Ciberpajé, porque muita gente, para conseguir algum título de alguma coisa no planeta, você precisa estar pedindo bênção para os outros, né? Então eu pedi bênção para ser mestre, doutor, pós-doutor. Agora, para ser Ciberpajé, eu já tenho o capital simbólico, tá? Então eu me declaro Ciberpajé sem pedir bênção para ninguém, né? Por ter o capital simbólico, mas eu me declarei. E aí, é interessante que aí eu trago então a história, que na verdade foi a metodologia que eu criei, porque 10 dias antes de me declarar Ciberpajé, que hoje também no dia do meu aniversário, eu desenhei o que eu chamei de chaves, né, da minha transmutação. E essas chaves, elas significam as buscas, então, daquilo que eu quero para a minha vida, para a minha transformação pessoal, dali em diante. São as chaves que eu tenho buscado. É claro que algumas já se transformaram, já tem um ou outro aí que eu já deixaria de lado, porque a gente está em constante mutação. Eu não acredito na verdade, porque para mim o universo está em processo evolutivo. Então não existe verdade, a verdade também é mutante, né? Então mesmo as verdades que eu coloco para mim, elas são mutantes. Amanhã elas podem nem existir mais. Mas nesse momento elas ainda têm um significado, então, para essa minha postura de Ciberpajé. Essa é a capa, então, da revista do número 6 da Artlex, que saiu esse ano, que abre com essa história, né, com essa HQ poética filosófica, que são, na verdade, as chaves da minha transmutação. Pode subir, Gaza. Pode subir. Então essa é a imagem que abre as chaves, vai lá. Pode subir, da transmutação. E aí vem as 10 chaves, que eu escrevi uma a cada dia antes do meu aniversário. A primeira é o sereno. Ser humilde e sempre sereno, diante de reis e de mendigos, de flores e de leões. Pode subir. A segunda é o momento. A flor, o momento. Viver o agora, deixar florescer. O momento. A flor que desabrocha, a borboleta que rompe o casulo. Ser como uma borboleta. Terceira, o equilibrado. Encarar a importância do mal tanto quanto a do bem. São faces da mesma moeda, paradoxos que dão sentido à verdade. Ter serenidade para lidar com a dor e com a alegria. O sincero, dizer o que se pensa sempre para o outro, ser aberto, demonstrar suas fragilidades, não acumular raiva, não gerar tristeza. O delicado, cultivar a delicadeza e a doçura com todos os entes vivos e não vivos. O amoroso, amar o diferente, amar incondicionalmente. O selvagem, reconectar-se ao animal interior, aos aspectos naturais do ser, abrir-se para os prazeres terrenos, viver o prazer sem culpa, experimentar os êxtases da vida. O complementar, vivenciar masculinidade e feminilidade com intensidade, perceber a importância da complementaridade masculina e feminina, abrir-se a ela, ir ao encontro do ser complementar sem apego, com amor, sensualidade e liberdade. A renovação, experimentar todo momento como único, cada segundo é um novo nascimento, um maravilhar-se,
O agora é pura eternidade. O renascido, né, que é a página final, foi no dia do meu aniversário. Aceitar-se completamente, ser como luz, perceber a eternidade em si mesmo, sentir a profunda conexão com todas as coisas e seres. E aí, curiosamente, né, pode subir, só para vocês verem, tem algumas imagens de minhas performances, né? Aqui, por exemplo, é uma performance que aconteceu recentemente num evento chamado Tubo de Ensaio do NB, e é uma das músicas, né, do Postman Tantra, da minha banda, e nessa música, o nome da música é Ciberpagelança. Eu encarno então um pajé, mas um pajé hipertecnológico, e eu uso um efeito de realidade aumentada, que durante a performance, na imagem do telão, as pessoas veem 4 braços de serpentes saindo das minhas costas. Pode passar. Então eu estou levando a perspectiva criativa desse universo ficcional dos quadrinhos para os palcos. Essa aqui é uma outra música chamada A Transmutação dos Lobisomens Pós-Humanos, em que eu e 2 performers, né, durante a música eu canto e eles me acompanham, né, na lateral, mas no telão as pessoas veem o nosso rosto como se fosse o rosto desse lobisomem pós-humano, então, durante a execução da música. Aí é uma outra faixa também, que chama Penetrando a Bioporta Virgem, que eu trato de novas sexualidades nesse universo hipertecnológico, né? É a criação de um novo orifício na base da coluna vertebral, inspirado no filme do David Cronenberg, chamado Existence, que um jogo de computador é conectado ali, né? Ele é vivo, né? O que alimenta esse jogo é justamente o sangue do corpo do jogador. E aí, mas eu estou brincando com esse orifício, né? Estou falando da possibilidade de erotizar esse orifício. Então ali sou eu, minha esposa que é performer comigo também nos shows, né? E ali tem uma encenação, né, da penetração dessa bioporta, desse novo orifício sexual do corpo humano. Isso aí sou eu e minha esposa também. E acho que é isso, né? Aí está o meu e-mail, quem quiser entrar em contato para trocar ideias, para conhecer mais esse material, tem videoclipes da banda na internet, né? Também tem muitas histórias em quadrinhos, ilustrações minhas. Quem quiser entrar no Facebook, é só procurar Ciberpagé, com I mesmo, tá? E eu acho que era isso. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Fábio. Meu nome é Edgar Franco, eu sou artista multimídia, sou professor da FAV, da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Eu tenho um projeto musical chamado Postman Tantra, que ele existe desde 2004, ele nasceu durante as minhas investigações no doutorado. Fui investigar e ainda investigo esse fenômeno do pós-humano. O que seria o pós-humano, né? Esse híbrido aí de humano, animal, vegetal e essa abertura que a biotecnologia, né, a robótica, a nanotecnologia, todas essas novas tecnologias têm dado para que essa noção tradicional nossa de humano, ela entre em xeque. O projeto musical, quando ele nasceu, ele era simplesmente uma ambientação sonora para as minhas HQ-trônicas. Só que ele cresceu tanto que ele tomou vida. E seria como se eu estivesse levando as minhas criaturas pós-humanas, dos meus quadrinhos agora, para o palco. Para que eu e alguns outros performers que trabalham comigo se transformem nesses seres pós-humanos. Eu uso, por exemplo, efeito de realidade aumentada. Um desses efeitos, eu faço aparecer nas minhas costas braços, na verdade não são braços, são tentáculos com forma de serpente. Num desses outros efeitos, eu faço com que o meu rosto se transforme numa das minhas criaturas pós-humanas, num lobisomem transhumano. Então, são efeitos computacionais que eu uso programação, né, ao vivo, para que eles aconteçam. Além desses efeitos também, os shows envolvem elementos de mágica eletrônica e vídeos, né? Toda música tem um vídeo também que acompanha. Então são pequenos espetáculos multimídia. Lá no Museu da República, em Brasília, no 9º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia, que é promovido pela UNB, fizemos uma performance do Postman Tantra usando todos esses efeitos computacionais. Apresentamos também em João Pessoa, na Paraíba, né, na Universidade Federal da Paraíba, durante o evento 10 Dimensões da Arte e Tecnologia. E apresentamos na semana passada na UEG, lá em Anápolis, no evento chamado Primeiro Encontro de Quadrinhos. Porque a ambientação de ficção científica dessas apresentações, ela está muito conectada com o universo de ficção científica, como eu disse, dos meus quadrinhos. Então, seria uma espécie de show de apresentação musical e multimídia que lembra uma história em quadrinho de ficção científica.
com muitos efeitos computacionais, vídeos e efeitos de mágica eletrônica.